Numa tarde comum de 1983, o que parecia ser apenas mais um dia normal na vida de uma criança, mudou drasticamente o rumo de toda uma existência. Aos 11 anos, Josenildo viu sua infância ser arrancada de forma brutal com o assassinato de seu pai. A tragédia aconteceu em Rio Branco, no Acre, e mergulhou sua família em desespero. Foi nesse cenário caótico que um rosto desconhecido surgiu no meio da multidão. Uma mulher que ofereceu ajuda, mas o destino tinha outros planos. Você acreditaria em alguém que aparece logo após a morte do seu pai? Comente aqui se você já viveu algo que parecia sinal do destino. Na confusão, Josenildo confiou naquela mulher. Acreditou que ela o levaria até quem havia matado seu pai. Entrou no ônibus sem saber que aquela decisão o afastaria de sua mãe por mais de 3 décadas. Desembarcou desorientado em Porto Velho, RO, e logo depois foi levado a Florianópolis, SC, vítima de um esquema cruel de tráfico de crianças. O trauma foi tão profundo que Jocenildo passou a acreditar que aquela mulher era sua própria mãe. Sua mente bloqueou partes da memória, como uma forma de sobreviver à dor. O menino cresceu sem saber seu verdadeiro nome, sua origem, nem a dimensão do vazio que carregava. Enquanto isso, a verdadeira mãe chorava noites seguidas, sem entender por que o filho havia simplesmente sumido. Já compartilhe esse vídeo com alguém que acredita em reencontros impossíveis. Às vezes a vida guarda milagres para quem nunca perde a esperança. Em Florianópolis, foi adotado por outra família, que lhe deu o nome de Francisco. Foi criado com carinho, mas com um buraco no peito que nenhuma nova identidade conseguia preencher. Sua nova mãe adotiva percebia isso. Por mais que o amasse, ela o incentivava a buscar suas origens, embora ele mesmo resistisse, acreditando, no fundo, ter sido rejeitado. Anos se passaram. Francisco cresceu, tentou seguir a vida, mas as lembranças vinham em flashes desconexos. Uma rodoviária, um parque, uma viagem de ônibus, uma sensação de abandono. As peças não se encaixavam, mas o incômodo era constante. Como se um pedaço essencial de sua vida estivesse enterrado e gritasse para ser desenterrado. Você já teve aquela sensação de que falta algo na sua história? Escreve aqui nos comentários, porque às vezes o que parece esquecido pode estar apenas esperando ser lembrado. E foi exatamente o que aconteceu com ele. A notícia de que o filho desaparecido havia sido encontrado se espalhou como um vendaval. Amigos de infância, vizinhos antigos e até desconhecidos começaram a comentar, ligar, aparecer. Mas entre toda essa comoção, havia uma mulher que ainda não sabia de nada: Iraci. A mãe de Josenildo vivia isolada, depois de tantos anos de sofrimento. Ela já havia sido alertada outras vezes por engano sobre possíveis reencontros, e cada decepção a deixava mais frágil. Seu coração, já cansado, havia aprendido a se proteger de falsas esperanças. Francisco, agora tomado por uma ansiedade indescritível, pediu que não a avisassem de imediato. Queria garantir que ela estivesse bem. Queria que esse momento acontecesse com cuidado, com verdade, com respeito à dor que ela carregava por mais de 3 décadas. A notícia de que o filho desaparecido havia sido encontrado se espalhou como um vendaval. Amigos de infância, vizinhos antigos e até desconhecidos começaram a comentar, ligar, aparecer. Mas entre toda essa comoção, havia uma mulher que ainda não sabia de nada: Iraci. A mãe de Josenildo vivia isolada, depois de tantos anos de sofrimento. Ela já havia sido alertada outras vezes por engano sobre possíveis reencontros, e cada decepção a deixava mais frágil. Seu coração, já cansado, havia aprendido a se proteger de falsas esperanças. Francisco, agora tomado por uma ansiedade indescritível, pediu que não a avisassem de imediato. Queria garantir que ela estivesse bem. Queria que esse momento acontecesse com cuidado, com verdade, com respeito à dor que ela carregava por mais de 3 décadas. Você acredita que o amor de uma mãe resiste ao tempo, à distância e à dor? Comenta aqui embaixo com um coração se você conhece uma mãe que jamais desistiria de seu filho. A irmã de Iraci decidiu agir com sabedoria. Foi até a casa da mulher com um sorriso sereno e um olhar que escondia a tempestade por trás da calmaria. Iraci.
Lembra daquele menino? Que menino? Aquele... O Josenildo. A mulher empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Ela achou que fosse mais uma brincadeira cruel do destino. Mas a irmã, desta vez, segurou suas mãos e disse: Ele está vivo. E está aqui. Aquela frase paralisou o tempo. Iraci caiu de joelhos, chorando em silêncio, como quem não sabe se deve acreditar ou fugir. Foram muitos anos esperando por um milagre que parecia nunca vir. E agora, ele estava à porta. Se você chegou até aqui, comenta milagre. Só quem acredita que a vida ainda pode surpreender vai entender a força dessa palavra. Enquanto isso, Francisco aguardava na calçada, sem coragem de bater. Seu corpo tremia. Seu coração parecia explodir dentro do peito. E então, a porta se abriu. Mas Iraci não correu. Não gritou, não desmaiou. Apenas ficou ali, parada, olhando dentro dos olhos daquele homem feito, tentando encontrar no rosto dele o menino de 11 anos que ela perdeu. Os dois ficaram assim por segundos eternos, até que finalmente ela disse: Meu filho, é você? A resposta não veio em palavras. Francisco caiu nos braços dela como uma criança. Os dois choraram como se quisessem colocar todos os 34 anos de ausência em um único abraço. Um abraço que nunca mais seria esquecido. Você já imaginou passar tanto tempo longe de quem você ama? Se isso te tocou, compartilha esse vídeo com alguém que você sente falta. Nunca se sabe o impacto que uma história pode ter na vida de outra pessoa. Mas ainda havia muito a ser dito, porque a dor da separação tinha deixado cicatrizes profundas, e o reencontro, por mais emocionante que fosse, não apagava tudo do dia para a noite. A jornada de cura estava apenas começando. Você acredita que o amor de uma mãe resiste ao tempo, à distância e à dor? Comenta aqui embaixo com um coração se você conhece uma mãe que jamais desistiria de seu filho. Depois daquele abraço eterno, mãe e filho passaram horas em silêncio. Às vezes, não é preciso falar. O corpo fala. Os olhos falam. O tempo, ali, parecia finalmente se curvar diante do reencontro que muitos já tinham desacreditado. Iraci queria saber tudo. Onde ele esteve, como sobreviveu, o que comeu, quem o acolheu. Mas cada pergunta parecia tocar em uma ferida antiga. E Josenildo, ou Francisco, como fora chamado por tanto tempo, tentava responder com cuidado. A memória dele estava cheia de buracos, como uma estrada de terra batida depois da chuva. Ele contou do parque, do carrossel, das fugas, das famílias que o acolheram, das ruas, dos caminhões, dos nomes trocados. Contou da dor de se sentir rejeitado, mesmo sem entender por quê. E Iraci contou das noites sem dormir, dos anos esperando na varanda, das velas acesas em silêncio. Já perdeu alguém e ficou com a sensação de que um dia ele voltaria? Comenta aqui com um "eu acredito", porque histórias assim mostram que o impossível, às vezes, só demora para acontecer. Francisco se reapresentou à sua cidade. Gente que o dava como morto o viu passar pela rua. Alguns se emocionaram, outros desconfiaram. Mas havia algo que ninguém podia negar. Aquele homem era o menino perdido que virou lenda no bairro. Mas o tempo havia mudado muita coisa. Ele não era mais uma criança. E nem Iraci era a mesma mulher. Os dois precisaram reaprender a viver juntos, reaprender a conversar, a confiar, a se reconhecerem como mãe e filho, agora adultos marcados por décadas de saudade. Durante meses, foram acompanhados por psicólogos, assistentes sociais e voluntários da própria comunidade. A história de Josenildo ganhou manchetes, redes sociais, reportagens. Gente de todo o país mandava cartas, vídeos, doações. Era como se o Brasil inteiro tivesse se emocionado com aquele reencontro. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Alguém pode estar esperando uma mensagem como essa para não desistir de reencontrar quem ama. Hoje, Francisco mora com Iraci.
Eles caminham todos os dias pelo bairro onde tudo começou. Ele planta flores no jardim dela. Ela borda o nome dele em toalhas, como se quisesse eternizar o reencontro em cada detalhe da casa. Ele não usa mais o nome Francisco. Voltou a ser Josenildo, porque, segundo ele mesmo disse, o nome que minha mãe me deu é o único que me faz sentir inteiro. Se passaram 34 anos. Mas para o amor de uma mãe, o tempo é só um detalhe. Se você chegou até aqui, escreva "De volta para casa" nos comentários. E marque alguém que você ama, porque às vezes uma história real vale mais que qualquer lição. Essa é a história de Josenildo, um menino que o mundo quis esquecer, mas que o amor de uma mãe nunca deixou sumir.